conectando aqui com a minha colega, gente. Boa noite. Essa dupla, né, Jane? Ninguém segura. Avisa pra Tassiara, por favor, que foi Janaína que tentou entrar. Ela não tava conseguindo e aí eu entrei por aqui mesmo. Aí tá conectando, né? Então, gente, né? Mais cedo nós fizemos uma pesquisa, né? Aqui no nosso Instagram. E a gente tava até comentando com os resultados, né? Os resultados do questionário aí que nós fizemos, né? Das perguntas. Do que as pessoas acham que a ficção científica vai tratar, né? E aí a gente conseguiu perceber que o pessoal se apega muito nesse lance de tecnologia ou de escape da realidade. Oi. Então, enquanto a minha colega tenta entrar aqui, eu vou iniciar, né? Com o nosso tema, reinventando diários de leitura nas redes sociais, ficção científica. Peraí, deixa eu arrumar, tá? Se é por conta do lugar que eu tô. Peraí. Melhorou? Pronto? O som tá bom também? Pronto. Então, diários de leituras nas redes sociais, né? Primeiro vamos compreender aí a proposta dos diários de leitura nas redes sociais. Ai, gente, obrigada. Então, assim, tá escuro? Então, o diário de leitura, por muito tempo, ele foi pensado como uma ferramenta para estimular a leitura, né? Se eu produzo um diário de leitura, né? Eu tenho como propósito estimular que meu aluno leia e faça a sua crítica sobre o texto e escreva, né? Comente. Então, essa prática, ela tem como objetivo construir um leitor ativo. Se eu produzo o diário de leitura, né? Eu penso, né, nesse lugar do leitor. E aí, então esse fator ele pode influenciar também no desenvolvimento de opiniões acerca dos textos que foram lidos, né? Então, eu tenho esse contato com o texto, eu tenho as minhas experiências, as minhas impressões do texto, e aí eu compartilho, né? Eu escrevo. E aí, o lugar do diário de leitura, ele não está pensado só na sala de aula ou nas universidades, né? Que alguns professores solicitam o diário de leitura. Não, Jana. Pensa o diário de leitura nesse lugar aí. Só que, por muito tempo também, eles estão sendo configurados para outros meios. Por exemplo, o blog, que tem muita resenha, né? Tem até clubes dentro do site dos blogs, né? Tem clubes específicos para discutir uma literatura específica. E também o Twitter tem sido uma ferramenta. Eu fiquei, né, assim, porque eu não uso o Twitter, né? E quando eu subi que o Twitter tem esses movimentos aí de compartilhar leitura, de compartilhar impressões de texto, eu fiquei um pouquinho chocada porque eu não uso, né? E eu não tinha pensado ainda essa rede. Só que eu tô aceitando, Tassiara, ela. Eu coloco no visualizar para ela poder aparecer. Entendeu? Tá. Então, o Instagram. Sim, aí eu fiquei chocada quando soube que o Twitter tem esses movimentos, porque. Mas assim, se a gente for pensar o lugar do Twitter, faz sentido, porque o pessoal tá usando o Twitter como. O uso do Twitter é como desabafo, né? Você posta ali sobre o seu dia, você posta sobre
as suas impressões do dia a dia ou de uma coisa. Então, o Twitter é nesse sentido mesmo de, né, de escrita. E aí, o Instagram, que é a ferramenta assim, mais comum, né, que estamos utilizando, principalmente, né, para manter o grupo. Pois é, né? Principalmente para manter o grupo, o Instagram tem funcionado. O Instagram tem funcionado nesse sentido aí, como nosso aliado, né, para a criação de conteúdo de leituras, para mediação. Por exemplo, quando a gente vem para cá falar sobre um tipo de literatura, né, a gente vem com nossas impressões de enquanto leitores e a gente puxa a gente puxa o Twitter é para todo mundo falar sozinho junto. Exato. A gente puxa um público, né, que gosta disso aqui. E aí também o Instagram tem contribuído, né, para criar esses grupos de estudo, esses clubes de leitura e proporcionar também o prazer de compartilhar conhecimento, né? Porque se eu venho falar aqui de um tema que eu gosto, isso é prazeroso para mim. Então, tem ajudado bastante a gente a divulgar os nossos trabalhos e discutir leitura nesse sentido de prazer, não de obrigação. Então, esse deslocamento do diário de leitura para as redes sociais, eu adoro o Twitter, às vezes eu fiz uma vez, mas deixei para lá. Então, esse deslocamento possibilita pensar nessa proposta que apresentamos hoje, né? Que é o título, né? Teve umas pessoas que responderam o meu story e perguntou como assim reinventar, né? Então, nós estamos passando tempos em que está sendo necessário reinventar em tudo. Em tarefas domésticas, em trabalho, enquanto grupo, enquanto pesquisador, enquanto professor. Então, assim, nós estamos nesse período de se reinventar para poder sobreviver mesmo. Então, como é que a gente se reinventa enquanto mediadores, enquanto professores, alunos e leitores também, nesse processo da desconstrução em visualização, obviamente. Porque Twitter é debate, às vezes briga todo dia. Sim, vou dar uma olhada aqui no que eu pontuei. Sim. E aí, diário também diário tem muito essa ideia de que é uma coisa íntima, de que não pode ser lido. Então, a desconstrução dessa ideia do lugar de diário é interessante porque estamos aqui compartilhando as nossas. Se trabalhar não, né? Não precisa Twitter pra achar treta, é verdade. Estamos aqui trabalhando, estamos aqui expondo as nossas experiências, o nosso contato com o texto. Então, o diário ele parou de ser essa coisa tão íntima e agora os diários de leitura foram feitos para compartilhar suas leituras e as suas vivências e experiências com o texto, né? E também com as referências e considerando, né, a nossa posição de distanciamento social, o Instagram e essas outras redes para discutir leitura tem sido fundamental. Vou tentar aqui mais uma vez. Pronto. Então, chegamos, né, nas minhas experiências enquanto leitora, né? Eu nunca fui assim. Eu descobri a literatura de ficção científica muito tarde, porque eu não gostava. E também eu ficava nesse pensamento aí de que eu vou ler uma coisa que não é real. Eu ficava muito nesse lugar do real, do só fala de máquina ou só fala do futuro. Não conseguia enxergar a riqueza que é a literatura de ficção científica. Sim, Tiago, o Instagram tem sido fundamental para disseminar a leitura dos books. Uhum. Então, eu não tinha essa maturidade para ler, né, ficção científica e entender esses outros, essas discussões que eles traziam de gênero, de raça, né? Então, eu, muito tarde não, na hora certa. É verdade. Então, ficção científica escapista, eu não considero, porque assim,
Se você for pegar os livros, é até assustador. Se você for pegar os textos de ficção científica que foram escritos há um tempão, e você for comparar com a realidade, sabe? É tudo escrito, gente, muito próximo da realidade, né? Porque a gente sabe muito desse negócio, não é real, não é real, mas é muito próximo. Dá até medo quando você lê, porque você. é, Eu tô tentando adicionar ela, Thiago. Você lê e você diz assim, meu Deus, mas a gente tá passando isso, mas já passei isso. Agora, assim, é configurado, né? É configurado assim em planetas, em ambientes, entendeu? As discussões elas são configuradas em ambientes, em personagens, tá ali no estranho e assim no personagem estranho você tem uma questão tão atual e que é muito interessante. E eu sou muito suspeita em falar, né? Porque eu gosto bastante. E aí eu comecei primeiro com Úrsula, né? Que é um cânone aqui no Brasil. E aí eu comecei lendo ela e sim, eu comecei. O que te fez voltar para ficção científica, se permitir ver além das máquinas e do ponto de vista futurista? O que você achou? É a minha pesquisa, porque a minha pesquisa, ela é The Left Hands of Darkness, A Mão Esquerda da Escuridão, juntamente com Janaína, eu fiz um estágio baseado nele, né? É, eu primeiro eu não gostei não, comecei a ler, comecei a achar assim, não vai. Só que aí quando eu cheguei numa questão de transgressão de gênero e sexualidade, que tem uma discussão massa lá sobre, né, sobre sexo não binário. Eu fiquei assim encantadíssima e falei assim, meu Deus. Peraí que eu tô tentando colocar ela aqui. Então, assim, foi através da minha pesquisa e de outras leituras que aí depois disso eu pesquisei outras escritoras. Tô fazendo até um mapeamento agora que é a segunda pesquisa, né? Um mapeamento com outras escritoras. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo esse mapeamento para vocês dar uma olhadinha. E aí fui lá lendo outras coisas. Tá, Manuela aqui. O que te fez. Cadê? O que te fez voltar para ficção? Não. Ler ficção científica ajuda a lidar com o que estamos vivendo agora? Ler por obrigação é verdade, professor. Funciona bastante. Minha câmera tá ruim, deixa eu tentar colocar assim. Tá, ler ficção científica ajuda a lidar com o que estamos vivendo agora. Vai de pessoa para pessoa. Eu sempre falo aqui que leitura é uma coisa muito íntima e por isso que nós temos que compartilhar as nossas experiências de leitura, porque possa ser que aquele texto ali não me incomode no momento, mas incomode você. E eu também quero ouvir sua impressão que você tem do texto. O bom de compartilhar os diários, de compartilhar os temas aqui, é que nem todo mundo tem essa percepção que você teve do texto, né? E o texto ele é muito nessa questão íntima, né? Faz uns posts. Vou fazer, sim, eu vou. Boa ideia. Eu vou estar fazendo uns posts aqui com o meu mapeamento. E aí vocês podem procurar outras escritoras. Tem muitas. Sim. Pronto, eu vou postar. E tem um mapeamento também das meninas que trabalham comigo no IC, que é sobre fantasia. E Daiane também sobre distopia. Então, no meu mapeamento de Daiane a gente apresenta, tem um momento que a gente apresenta as mesmas autoras. E aí eu fiz um estágio juntamente com Janaína, que foi intitulado Sci-Fi Writers, Escrita Criativa. Infelizmente, Janaína não está conseguindo entrar. Tô tentando colocar ela aqui faz um tempo. Eu solicitei, Jana, aqui no cantinho. Qual foi a sua primeira... Totalmente fugir. Então, assim, o meu mini curso, eu até convidei alguns participantes do mini curso para vir falar aqui. Só que muitos não quiseram, então, né, deixei lá, falei, tá bom, né? Mas assim, eles me deram um feedback lá no PV e, né, falaram que foi muito rico nesse sentido e que muitos foram porque já porque já gostavam do tema, né? E sci-fi é sempre distópica.
Não, nós temos outra. Tem uma infinidade de gêneros. A gente estava até discutindo isso de subgênero, no caso, com uma professora numa reunião, né? Na infinidade que tem, né, de subgêneros cada uma vai se agarrar mais a um cenário, né? Uns vão para utopia, outros vão para distopia, outros vão para o cyberpunk ali, e aí vai trabalhar né, com as máquinas. Então, voltando para o estágio, né? Nós fizemos o estágio, nós fizemos um mini curso, que ele foi mais num processo. Era um mini curso em que tinha que ter leitura, tinha que ter escrita em língua inglesa, leitura e escrita em língua inglesa, e a introdução do gênero, né? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu separei. Só um momento. Então, assim, nós temos uma infinidade aqui, né? E aí temos, eu listei alguns aqui do meu mapeamento mesmo. Que esse eu achei bem interessante, que é um afrofuturista, que a narrativa combina ficção científica e cosmologia africana. Né? Eu não tinha visto ainda. O cyberpunk, que vai ser uma ficção entre ciência e tecnologia. Esse é muito presente nos mangás. Os mangás gostam muito de trabalhar esse cenário. Principalmente o né, japonês, anime também trabalha bastante o cyberpunk. E aí, na categoria de cyberpunk, nós temos também o filme Matrix, que ele é bem conhecido aqui. E eu acho interessante também esse movimento de literatura, sim, jogos também, de literatura e cinema, né? E como esse gênero ele ganha tanta repercussão quando ele vai para o cinema. Então, o cinema tem sido, né, uma grande entrada, por isso que nós. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Eu tentei colocar a Andréia aqui, aí falou que não pode participar. Leitura de que massa. E aí nós temos a distopia, né? Que é o ramo da ficção ambientada em um estado futuro totalitário. E aí vai ter essa discussão de opressão da sociedade, que distopia vende muito no Brasil, que são os best-sellers como Jogos Vorazes e Divergente. Eles trabalham muito com a distopia, nós trabalhamos bastante com a distopia no Brasil, né? Que, no caso, distopia muito traduzido no Brasil. Eu tô chamando todo mundo aqui, bem aleatório. Então, é trabalhado bastante no Brasil para discutir essa questão de sistema, de opressão de sociedade. E é o que vende bastante no Brasil, que nós temos um número de vendas maiores na categoria de distopia. Então, nós somos, né, a gente gosta assim. Temos também a hard e a soft, que vão trabalhar com questões de biologia, de química, de física na hard, né? Que é aquela ficção científica voltada para experimentos químicos, para experimentos de física quântica e tal. E temos a soft, né? Que é uma mais levinha, que aí ela é mais... Sim, ela é mais voltada para os detalhes do instrumental tecnológico e das leis físicas. Jogos Vorazes, torneio. Sim, e Jogos Vorazes ele fez um sucesso, né, muito grande. Tem diferença na ficção científica de mulheres e de homens. Sim, tem diferença. Eu tava olhando principalmente nas histórias na Magazine Stories, né, que eles trazem a mulher, eles colocam, né, a mulher nesse papel bem sensual mesmo. Eu tava olhando umas revistas e aí é uma mulher, uma robô assim, sabe, bem sensual. E aí quando eu começo a estudar
Ler em voz alta os comentários, não resmungar eles. Ô, professora, desculpa. O brasileiro já está se identificando com a distopia por experiência própria. É isso, Gi. É isso. Sim, professor pergunta, tem diferença de ficção científica de mulher e de homem? Tem, porque assim, eu me sinto mais à vontade de ler ficção científica escrita por mulheres, porque assim, as questões que elas trazem, as vivências que elas trazem, é muito assim, é muito trabalhado no que a gente vive, né, no que a gente sente. Então, assim, eu me identifico, primeiro tem essa questão de se identificar com o texto, e assim, a maneira que as mulheres escrevem tem uma sutileza, tem uma coisa assim, uma voz, né? Tem uma. Deixa eu tentar aqui com o Janaína novamente. Né? Tem isso, tem esse impacto. Então, eu senti, né? Eu queria, né, também que os meninos que leram ficção pudessem fazer também, se os meninos estiverem no chat, né? Poder fazer essa comparação. Heróis se enquadram em sci-fi. Eu fico, ó, eu nunca. Mulheres têm fascinação por tecnologias e robôs. Sim, tem. Principalmente mulheres que. Eu tenho uma amiga que ela é programadora e ela gosta bastante de ficção científica e ela tem alguns escritos de como é que ela criaria um sistema que mudasse, que, né, que tivesse um impacto, tivesse uma mudança na sociedade. Então, assim, tem mulheres com fascinação. Eu mesmo aprendi junto com o que eu tô lendo. É porque eu gosto mais de coisa eu gosto mais dessas questões, mas assim, não sou muito voltada para tecnologia e robô, não. Mas eu tenho assistido alguns filmes e tenho gostado bastante. E também assisti a série The 100, que tem uma personagem que ela sabe montar lá, ela sabe mexer muito com tecnologia, com programação, com montar equipamentos, e eu fiquei assim fascinada por essa personagem. Heróis se enquadram em sci-fi? Sim, agora é difícil discutir o lugar do herói na ficção científica, né? Porque ele é muito episódico. Não tem aquela figura assim central de salvar o mundo, porque é um conjunto de coisas, principalmente nos filmes, na narrativa dos filmes. Tem sempre um grupo de pessoas ou tribos, né, que vão contribuir com isso no sentido. Eu vou citar The 100 novamente, porque ela deixa isso bem claro, né? Que são um grupo que vão tentar salvar a Terra e aí acaba destruindo de novo, né? Acho muito interessante a crítica do The 100, mas no final, né, dá tudo certo. Como a ficção científica é reproduzida no cinema. Eu gosto bastante dessa reprodução, porque assim, quando você escreve ficção científica, você configura as ambientações e o cinema ganha nesse aspecto, porque quem está assistindo, ele busca os efeitos especiais, ele busca o som. Então o cinema ganha bastante nesse aspecto de reproduzir imagens, né, de reproduzir cores, e principalmente quando nós temos coisas estranhas, coisas assustadoras, e principalmente esse desconhecido, como é que eu vejo o desconhecido no cinema. Indicação de série logo. Como foi seu estágio com sci-fi? Estágio? Como trabalhar o sci-fi, leitura e escrita? Sim, pronto. Voltando para o meu mini curso que eu ofertei que eu ofertei com Janaína. Sim, primeiro nós passamos umas indicações de leitura para eles e a gente viu uma resistência no sentido de ler. Aí passamos primeiro em português, depois nós passamos uns trechos em inglês para eles poderem fazer o cotejo. E aí a gente procurava uns trechos que tivessem discussões de inglês. Discussões de inglês não, assuntos gramaticais de inglês, para a gente poder trabalhar o inglês e também o texto. Só que tinha muita gente que não sabia muito bem sobre o gênero. Então nós perdemos uma grande parte do tempo introduzindo o gênero. E aí a gente correu para o cinema, porque assim não dava para ler um conto todo assim tão rápido. Então nós fomos para os recortes do cinema e os recortes dos livros. Então nós trabalhamos a leitura nos recortes.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Assisti uns episódios com os amigos, tá? Se me lembrou de ter ficado me perdoado, eu assisti de novo depois. Sim, voltando. Então foi dessa forma aí que nós trabalhamos. Boa noite. Deixa eu dar uma boa noite aqui rapidinho, Pode dar, Vivi. querida. É porque a professora falou de herói. Eu digo, peraí, que para falar de herói tem que falar com quem entende de fantasia, né, gente? Entende Exato. vírgula. Tá pesquisando fantasia. E hoje, quando eu tava fazendo as definições, né, escrevendo Sei sobre sim, isso, pro. eu escrevi uma coisa assim, Vivi, não sei se tu concorda, mas eu disse assim, olha, nessas obras que muitos autores dizem que derivam do fantástico, né? Quando o elemento estranho é cientificamente possível, ele vira sci-fi. Quando é um elemento mágico, aí ele é fantasia. Pelo menos, eu não sei se tu concorda, mas né? Se, Uhum. se, se esse elemento, se o elemento é um futuro em que a população sofre, então ele é distópico. Eu posso dizer assim, Viviane, que ele é distópico quando, na verdade, quando no futuro causa sofrimento à população da história? É isso? Uhum. Porque distopia também vai muito nisso de que foi, né? Foi um mundo ali destruído e que vem novos seres e que tem. E aí é massa nesse movimento porque tem as mutações, né? E aí trabalha muito com esse negócio de mutação. Eu tenho uma série parecida que é. Ah, eu me esqueci. Mas tem uma série que ela é fantasia e ficção, que assim, eles trabalham a fantasia dentro da distopia. No caso, eu vou me lembrar depois, gente, mando aqui e mando para vocês. Um exemplo, eles chegam lá no lugar que está destruído e tal, e teve a intervenção humana lá de destruição, e aí eles reconstroem isso, só que com poderes, né? Então, assim, tem né, esse lugar da ficção e da fantasia juntos dentro de um gênero que não dá muito bem para separar, porque faz essa mistura. Exatamente, a gente percebe muito essa mistura. Então, nos livros, das pesquisas que a gente faz, um livro que é fantasia é considerado distopia, né? Então, tá tudo sempre muito misturado. Mas eu acho que essa coisa de você diferenciar é cientificamente possível, então é sci-fi. Uhum. Se não, se tem um elemento mágico, então aí já é mais para fantasia. E É, eles, lembrando que sempre se misturam. sim, e é uma coisa que me irrita às vezes, porque assim, principalmente nós que estamos fazendo pesquisa, quando a gente vai procurar as obras, a gente digita ficção científica, né? E aparece assim, ficção científica barra fantasia, né? E a gente, meu Deus, como é que eu vou colocar no meu mapeamento assim? É Então, assim, verdade. eu acho que é uma discussão que não tem muito assim. Tem gente que briga por isso. Isso aqui é fantasia, isso aqui é ficção. Agora, pra mim mesmo, os dois gêneros eu gosto bastante. Eu gosto mais né? Eu gosto bastante de ficção científica, mas fantasia me encanta muito também. Desde pequena eu tenho assistido mais filmes de fantasia. Então, na ficção científica, né, meu processo de estar gostando da ficção científica tem sido de uns anos pra cá. E aí eu tô assistindo, porque eu tinha resistência com os filmes. E tinha aquela ideia também de que, né, meninas não costumavam assistir muito ficção científica. Meninas tinham outros gêneros, outros romances para assistir, né? Eu nunca tinha pensado nesse lugar por isso que é interessante o processo de mediação da leitura, né? Porque quando a professora sugeriu a extensão, né? Porque minha pesquisa e tudo que eu estou falando aqui vem de um projeto de extensão, essa mediação foi importante na minha vida de sair desse lugar e experimentar outros tipos de literatura, que é o que nós devemos estar fazendo, que é essa proposta de apresentar o que nós pesquisamos, né? Apresentar e o que nós trabalhamos para instigar pessoas a sair, né, desse lugar assim, de adoração do seu tema e experimentar outros temas também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Quando Juliana não é a tecnologia um tipo de mágica no nosso mundo, imagine se alguém chega do passado em nosso mundo agora e vê os iPads da vida, essa comunicação que a gente está tendo aqui, eles vão achar que é mágica, não é? Sim, e
Ontem eu até mandei acho que foi ontem. Eu mandei uma descoberta que eu fiz no Google, né? Do Mágico de Oz, que você clica no sapatinho e a tela do Google, né? Ela gira. E aí eu achei bastante interessante. Eu fiquei assim, como se fosse uma mágica mesmo, professora. Naquele momento ali, eu senti como se fosse mesmo. Exatamente. Meninas leem fantasia, meninas leem sci-fi. Eu se leio, adoro. Só que falta esse processo de mediação. O público do nosso mini curso, né, ele começou mais com a entrada assim de meninos. E aí depois que a gente foi passando alguns recortes, começou a ter um aumento de meninas, né? E aí foi bastante interessante esse movimento, porque assim, de identificação. Eu mostrei Katniss Everdeen, que é assim, dos Jogos Vorazes. Mostrei ela, entre outras, né, protagonistas. Eu discuti um pouco de fantasia também, aí eu levei pra lá Daenerys Targaryen, do Game of Thrones. E aí as meninas, você percebia no olhar dela que ela vê a mulher naquela posição de poder dentro da história, acabava instigando. E aí pediam indicações das músicas, e eu sempre colocava os recortes das cenas com algumas músicas que a letra tratava mesmo desse lugar da mulher, com esse poder, né? Tem uma infinidade de músicas assim. Aí eu sempre procurava e colocava a música. E depois elas me pediam qual é a letra da música. Então, assim, foi interessante. Teve outras que diziam, eu nunca vi sobre ficção científica, eu nunca tinha pensado nisso. Então, a gente fez um processo de letramento literário, nesse sentido, né, de levar para o pessoal essa literatura. Não é a função do professor deslocar dos gostos. Bro. Sim. E aí eu tenho aprendido bastante, enquanto professora, enquanto aluna, de fazer, né, esse deslocamento. Qual é o limite do mágico, supernatural ou da tecnologia? Vamos pensar aqui no humano, né? O humano, ele tem bastante limitações. Por exemplo, em questão de sair do planeta ou de mergulhar muito fundo, né? Então, o corpo da gente é limitado, agora a nossa mente não. Então, é nesse lance que a ficção e a fantasia vão trabalhar. A mente não tem limites, você pode ir para onde você quiser e mais além. Então, é aí que começa a nascer essas narrativas, porque assim, se meu corpo tem medo de se deslocar até determinado ponto, ou se ele não aguenta, a minha mente é capaz. E a partir disso, né, que nós vamos quebrando limites, principalmente limite de questão de lugar, limite de questão de raça, né? Então, é muito interessante isso. Frankenstein foi o primeiro sci-fi, limite arrepiante. Representatividade, sim. Importância de mulheres lerem mulheres e de meninos também lerem. A identificação com o texto é de grande importância. Sim, então foi prazeroso para mim a minha experiência. E eu trabalhei no Janaína também. Ela, infelizmente, não pôde entrar aqui. Mas foi uma experiência muito boa. E que tivemos muitos problemas também. Mas foi muito bom. E aí, meu terceiro estágio foi o uso da HQ, né? História em quadrinhos, como ferramenta de aprendizado em língua inglesa. Então, eu aproveitei todo o material que eu tinha, né? Porque a ideia é essa, é você criar um projeto e ir transformando ele em extensões em outras coisas. Então, se no meu estágio 2 eu já tinha bastante material, eu já tinha produção, eu já tinha resultados, por que não aproveitar no estágio 3? Então, eu só mudei o formato. Eu não trabalhei mais com conto, até porque, assim, eu recebi um público diferente, né? Primeiro, eu fiz o processo de observação, que é muito importante você observar primeiro, né? Todo professor, no momento que está conhecendo seus alunos, fazem uma observaçãozinha assim. E aí eu fiz essa observação com eles, e aí mudei o formato. Falei, não vai dar para trabalhar conto aqui novamente, eu vou trabalhar história em quadrinho, porque eles eram menores também, eram alunos do fundamental, do 7º ano e do 8º ano. Então eu fiz história em quadrinho, e aí, assim, maioria das histórias em quadrinhos envolvia isso. Quando eu perguntei o que vocês acham de ficção científica, é planeta.
Robô. Mas nunca entendia as questões de discussão sobre política, sabe? Sobre religião, sobre raça, sobre cor. E aí eu não julguei muito não, porque eles estavam novinhos para ter essas percepções, porque eu só vim perceber mesmo que os textos tratavam dessas questões fortes depois, né, depois de estar pesquisando ali. Às vezes eu ficava cega e nem conseguia ver. Então, é um processo. Quais textos mais impactantes, quais narrativas ou questões os alunos mais gostaram no curso? Nós trabalhamos muito lá no minicurso esse lugar da mulher. Então, assim, a figura feminina foi o que teve mais impacto. Quando eu discuti sobre a transgressão de gênero e sexualidade, né, que tinha lá, também foi bastante impactante, eles gostaram muito. E nós discutimos também questões, né, de raças também. Aí eu puxei Octívia, né, que foi traduzida aí pela Morro Branco, aqui no Brasil. Então, essas foram as questões mais impactantes. Você pensa em trabalhar com gênero na sua sala de aula? Já tem trabalhado? Sim, eu tenho bastante material, eu tenho bastante coisa. Quem quiser me procurar, eu vou estar fazendo isso. Eu posso enviar para vocês. E eu não sei se eu vou responder a pergunta, André. Tu também responde. Tu também é professora e tá pesquisando fantasia. Eu já levei para alguns alunos meus. Eu também, foi semana passada. Eu pedi para que eles fizessem histórias em quadrinhos. Eles usaram umas ferramentas, acho que é Gacha Life ou é Gacha Life. Eles fizeram a história em quadrinho, que foi aproveitando o meu estágio 3, que eu também utilizei isso, tanto eu quanto Janaína. Janaína que me mostrou o aplicativo, né? Nós trocamos experiências. Sim, e aí agora eu vou passar para André responder. Termina, filho. Não, já terminei. Pode finalizar. Vou só depois responder da pergunta da Daiane. Não, a fantasia para mim, eu digo assim, profissionalmente estudando isso, né, como pesquisadora, foi uma surpresa grande, porque eu gosto muito de ler romances. Eu gostava muito de ler Agatha Christie, gostava muito de ler romances mesmo românticos, tal. E a fantasia, tem isso, né? Tem essa mistura de vários elementos e aí tem sido muito prazeroso para mim. Logo que entrou para mim foi tipo assim contigo também, Vivi. Eu meio que estranhei. Será que é uma coisa que eu vou gostar? E na verdade me surpreendeu muito porque eu estou adorando, adorando. A vontade é ler mais e mais sobre isso assim. E eu fiquei algum tempo atrás muito dedicada a entender e tentar delimitar o que é uma coisa que não é. A gente não tem que ter essa preocupação tão grande em delimitar. A gente tem que entender que uma coisa mistura com a outra. Então, o que é fantasia, o que é sci-fi, o que é distopia, são textos que trazem elementos fora do mundo real, né? E que a gente tem que entender que isso pode ser muito bem aproveitado para falar de assuntos sérios, também para ser somente entretenimento, mas leituras para ser uma leitura legal, para ser uma leitura prazerosa. Até nesses momentos de pandemia, de isolamento, eu acho que ler um pouco de fantasia faz muito bem, recomendo, viu, gente? Inclusive, vou botar também, viu, as sugestões de vários livros de fantasia que eu pesquisei, muito legais. Tem duas perguntas aqui para mim. Viviane, continua gostando de Úrsula mesmo depois de estudar? Sim. Continuo. E aí eu fico até com medo porque eu já estou fascinada, né? E aí eu acho que assim não dava para pesquisar mais porque eu já cheguei no momento de estar fascinada já por ela. Então, assim, mesmo depois de estudar ela, né? Ela é uma escritora de uma escrita, né? Difícil e mesmo depois de pesquisar ela, eu continuo gostando. E dá para estudar e gostar de literatura? Dá, porque eu entrei gostando. Eu entrei gostando. A professora Juliana foi muito interessante para mim nesse sentido, porque eu entrei gostando. Eu sempre fui leitura. Eu levava, e eu sempre fui uma leitura golosa, assim, que pega um monte de livro e demora muito para ler, mas tem aquela compulsão por estar com livros na mão.
Eu sou esse tipo, né? Eu tenho até que me corrigir nesse sentido, porque eu compro o livro e não leio, às vezes, só pelo aquele prazer de ter os livros. E aí eu entrei muito louca, gostando de literatura, só que não sabia muito bem como organizar. E aí a professora me ajudou nesse sentido de como é que a literatura vira um projeto, como é que a literatura vai para ensino, vai para extensão. Então dá sim para estudar, dá sim para gostar de literatura, porque você pesquisa um tipo de literatura e você percebe, né? Vamos pensar num polissistema, né? Você tem o seu objeto de estudo e aí você descobre outras coisas interessantes sobre essa literatura que você pesquisa e isso ajuda você a ficar mais e mais. É um círculo, sabe? Mais e mais é, fascinada por isso. Ainda lê Úrsula por prazer ou apenas com os olhos de pesquisadora? Ó, o romance, eu não vou mentir, o A Mão Esquerda da Escuridão, o meu primeiro momento foi com olhos de pesquisadora, né? Eu não gostei muito, não. Mas aí eu tive que reler porque eu tive que fazer o cotejo. Então aí eu já fui fascinada. E aí eu comprei outras obras de Úrsula e estou lendo por Um ciclo prazer. infinito, né? Porque não tem. Oi? Deixa... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual foi a pergunta que botaram Tá, aqui? André. E agora para você as perguntas. Eu me passei. Ser pesquisadora é não ter É prazer na não ter leitura? prazer na leitura de forma alguma, gente. Pesquisa. Não, não. Você É uma coisa que a descobre professora. coisas que você descobre coisas que você ainda não tinha prestado atenção. Uma experiência que eu vou dar que as meninas compartilharam comigo, que foi sobre a capa de um das séries que eu tô mapeando. E aí eu li o primeiro livro da série, que é A Maldição do Tigre, né? E aí eu fiquei curiosa para saber como que iria acontecer o final. E eu mapeando somente as capas, quando chegou no livro 5 eu vi a mocinha, né, desenhada na capa, com um tigre de olhos amarelos. E o tigre do primeiro livro, que eu estava torcendo para ela ficar, tinha olhos azuis. E aquilo me deu uma angústia. Eu digo, será que depois de tudo que eles passaram no primeiro livro, ela acabou ficando com o irmão? Eu fiquei numa revolta, eu fui para a internet pesquisar e aí eu vi os comentários dos leitores que tinha torcida para o tigre de olhos alaranjados, mas minha torcida era para o tigre de olhos azuis. E aí depois eu fiquei mais... Não vou dar spoiler, só vou dizer que eu fiquei mais tranquila e mais feliz com o final da saga. Tem outras Mas perguntas aqui. Ser pesquisadora não teve prazer na leitura? Tem prazer racional? Vocês estão muito ligados aqui nos prazeres. Tem prazeres. Eu acho prazer na vida, assim, de uma não forma. tem como ter uma live com Vivi sem falar de prazer, gente. Eu consigo achar prazer nas coisas, né? Principalmente que me dá trabalho. Aí é né, que eu gosto. Mas é isso, gente. Não dá mesmo para você ler sem um olhar de pesquisador. Por exemplo, se eu tenho o meu contato se eu não me desenvolvi enquanto leitor crítico em perceber as coisas, né? A minha leitura se torna mais prazerosa porque ali tá meio desconhecido para mim. E quando eu vou com esse olhar de pesquisador, que às vezes é inevitável, não é uma coisa que você tira de você, né? Quando você é pesquisador, você vai continuar sendo. Então você consegue perceber umas questões assim muito rápido que às vezes não tira a nossa inocência enquanto leitor daquele texto. Então, às vezes, você perde isso na questão da inocência, né? Sua inocência é tomada quando você é pesquisadora, né? Que é uma coisa também que nunca tive também. Então, pra mim tem sido prazeroso. Você persegue essa menina. Então, não tô te ouvindo, É Dea. aquilo que a gente aprende do leitor comum, né? E daquele Uhum. do Aí nós entramos nesse lugar aí do leitor. leitor, do leitor. Igual entrar no bosque. Entrou, pra depois pra sair é outras coisas. Repete um pouquinho, Dea, que deu uma travadinha no teu. Então,
Úrsula, Pra a ficando Úrsula, ruim. sim, agora sim. Só travou um pouco a. Boa noite, Ana. Meu filho joga, aí pega a internet toda pra ele. Não adianta eu pedir pra não jogar, não. É horrível isso. Tá E bom. aí, Acho estão que me daqui a pouco ouvindo? também acaba meu tempo. Beijo, Então, foi muito bom, André. Obrigado por ter participado e salvado, né? Você entrou como heroína aí. Muito obrigada. eu vou me despedindo. Como vocês Está pensam ruim. literatura na sua formação, na sala de aula? Beijo. Como você pensa literatura na formação e na sua sala de aula de professores? Então, tem muito isso, né, de resistência de leitura em sala de aula, e principalmente de leitura em língua inglesa. Então, o componente de tradução tem. O componente de tradução tem me ajudado a trabalhar o texto assim, né, no o inglês original e o português, para não assustar muitos alunos, porque quando você leva um texto todo em inglês, os alunos ficam meio assim, eles já têm né, um problema de leitura mesmo, e aí eu sempre levo os cotejinhos, então eu trabalho dessa forma, em cima de temas, eu trabalhei reescrita, aproveitei o conteúdo que as meninas, né, que se formaram, eu aproveitei e introduzi reescrita, porque elas adoraram também essa reescrita do papel feminino dentro da sociedade. Luciano, pesquisar literatura é algo realmente necessário? Por quê? Porque é necessário. Quando você estuda literatura, quando você é um leitor, né, as suas perspectivas, a sua visão de mundo, tudo em você é alterado, né? Então, é desconstrução. Quem lê, ele tá o tempo todo desconstruindo, tá o tempo todo experimentando. Eu acho que assim, eu acho que quem lê é quem vive mesmo, é quem e lê coisas interessantes, lê coisas proveitosas, né? Sair lendo, né, qualquer loucura assim. Então, Luciano, né, que tem bastante artigos, Luciano também, que é da área de literatura e que trabalha com isso. Eu acho que eu não consigo te ver, Lu, sem estar inserido na literatura, sem estar discutindo uma obra assim. Então, eu acho que é uma coisa que personifica e que vai muito de pessoa também. Tem gente que tem resistência, mas assim, na minha opinião, eu sou muito suspeita em falar, literatura é viver, as pessoas precisam conhecer a literatura. E é isso, é prazeroso estudar. Quais os desafios de não didatizar a literatura na educação básica? Então, quando eu levo um texto para a sala de aula, a gente não vai só trabalhar as competências né, de desenvolvimento da língua inglesa, né? A gente só vai trabalhar a escrita, a leitura, mas também esse processo de interpretar o texto, né? E eu percebi que o problema não é interpretar o texto em língua inglesa. O problema de interpretação é da sua própria língua, né? Então, é bom que eu já trabalho isso com os alunos. E aí, existem umas técnicas de skim scanning na língua inglesa, de compreender o texto sem ter que traduzir todo. Então, nisso, eu já trabalho tudo, né? Já trabalho essas competências aqui dos alunos. Outra pergunta aqui, um comentário da professora. Não didatizar é usar textos como texto, não pretexto. Sim. E é isso, gente. Eu sou muito apaixonada pelo o meu tema. Úrsula foi meu primeiro contato, né? Ela é uma escritora maravilhosa. Teve a Aleph, que traduz ela aqui, né? Que é uma editora de nicho. E é interessante como ela pensa o lugar da ficção científica, né? Ela não pensa a ficção científica como algo que prevê as coisas. Ela fala que a ficção científica ela é muito do aqui e do agora, né? Nós estamos discutindo questões futuras, as bases que nós temos. Se eu faço a especulação de algo que vai acontecer, eu tenho como base o meu presente ou o meu passado. Passando pela língua como intuito. Sim, e aí eu tô sem meus livros ali, porque ele tá guardado, mas Úrsula, ela também escreve nesse lugar da fantasia, apesar que ela é mais conhecida aqui no Brasil, né? Ela foi canonizada aqui como escritora de ficção científica. Então, eu super recomendo para vocês. Eu vou ficar devendo para vocês os postzinhos. Tem eu já postei um post aí
no nosso feed de algumas obras dela que eu indico. Eu vou depois atualizar para vocês. Então, assim, pensar nesse lugar de fantasia e ficção distintos não funciona, né? E isso, Janaína falou assim, fala sobre os diversos ciclos da URSA. Sim, ela tem um ciclo chamado Hennish, que é voltado para, né, para ficção científica. E ela tem outro, né, que é o que a professora citou aí, As Tumbas de Atuan, que faz parte de outro ciclo, que é o de fantasia, né, dela. E aí é muito interessante que ela que cria os ambientes dela. E aí ela faz um mapinha. Então, quando você vai ler As Tubas de Atuan, tem um mapa para você se localizar onde você está. Eu acho muito interessante isso, Ciclo Terra-Mar. Então, eu super indico ela. Úrsula é maravilhosa. Como tá meu tempo? Sim, professora, eu trabalhei essa questão do Harry Potter. Eu trabalhei essa questão do Harry Potter porque muitos conheciam Harry Potter. Quando eu falei, olha, tem uma história parecida com Harry Potter, eles ficaram assim, né? E aí foi aí que eu trabalhei. O povo que abandonou a ambulância pra onde? Ó, bro, não sei. Não sei, viu? Não tem lugar pra ir. Sim, então, muitas pessoas têm esse fascínio por Harry Potter. E aí eu introduzi, eu falei, olha só, outra perspectiva do Harry Potter aqui. Vamos trabalhar as duas juntas, vamos ver como é que isso funciona e como é que essas duas, né, como é que essa literatura está inserida aqui no Brasil desse mesmo modo, né? É porque eu não me lembro do texto de Homelas. Então tem isso, né? Então, tanto a minha pesquisa, quanto o meu projeto, quanto o meu mini curso, ele foi construído a partir de diários de leitura. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, a professora indicou textos que tratavam sobre o assunto. Então, eu comecei o meu diário de leitura para eles poderem virar resenha, para depois disso, eles virar pesquisa, né? Preciso reler, precisamos fazer um encontro sobre o conto de Úrsula. Qual a sua análise sobre multiletramentos literários? Então, nós temos, quando nós estamos discutindo um gênero, né? Nós acabamos indo para outros gêneros. Por exemplo, eu estou pesquisando ficção, aí eu vou para fantasia, e aí eu estou letrando ali naquele gênero, mas eu posso estar letrando em outro, e eu posso estar abordando outras questões de letramento. E o letramento literário, nesse sentido aí, que é o que nossos projetos se agarram, é interessante porque a gente abraça um público específico. Diário online é multiletramento. Exato. Principalmente o pessoal que nunca ouviu falar sobre esse tema. Aí vem aqui, vem pra live, aí desperta conhecimento. Então, você está fazendo esse processo aí de letramento literário quando você apresenta uma literatura, quando você instiga perguntas, quando você compartilha suas experiências. Então, isso é um processo, né, de letramento. E aí, a proposta do grupo de multiletramento em... Oi, Pro, Grace. Saudade de discutir em sala. Eu não sei, mas podem compartilhar qual foram as impressões de vocês, o que vocês gostariam de falar, fazer mais perguntas. Para onde iria, ninguém disse, mas a maioria decidiu que abandonaria. Oh, meu Deus. Ai, o Brasil, então, né, gente? Estamos acabando. Então, vamos pensar também em outras lives, qualquer coisa. Vocês podem dar o feedback
pra gente. A gente pode pensar, né, outros formatos também, outras plataformas. Aqui é se reinventar enquanto leitor, enquanto aluno. E por isso vai o tema, né, da nossa live. Vamos nos reinventar. E aí tem muita coisa bacana para falar sobre, gente. Uma live é muito pequena, né? E tem muita coisa pra gente falar. Nós somos capazes de produzir muito. E lembre-se, né? Produtividade. Livre, espontânea vontade. Sim, vamos pensar numa live 2 com Jana, porque Jana estava muito entusiasmada, Jana gosta bastante do assunto, Jana vem trabalhando comigo, me dando suporte, né? Nós trabalhamos juntas, enfrentamos juntas e Jana merece uma live e ela estava super feliz, super entusiasmada. Uma pena, mas vamos fazer sim. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui, né? Acho que meu tempo tá acabando para poder salvar a live. Então daqui a pouco ela deve desligar, eu não vou deixar ela desligar sozinha. Mas muito obrigado, gente, pro pessoal que participou. Tem sido. A professora tá deixando lá um aviso para vocês se atentem ali. Ó. Temos encontro com o de fé. Então, é muito importante pra gente a participação de vocês, o pessoal do grupo também, que tem ajudado bastante, né? Tem assistido, tem participado, então é muito importante esse suporte que vocês dão pra gente. Temos live sobre escrevivência. Sim, aí é outro tema super bacana que eu vou assistir também. E a programação a gente tá sempre postando aqui também, então fiquem ligados, né? Eu vou dar uma atualizada nos destaques também pra gente ver. E temos nosso canal no YouTube. Ah, não consegui assistir por conta da internet. Nós temos um canal no YouTube, né? Porque a intenção aqui é se reinventar. E nós temos um canal para vocês para vocês que perderam, assistir, podem dar o feedback pra gente, podem entrar em contato, podem propor, né? E Luciano falou, né? Parabéns ao grupo, as propostas são fantásticas. Beijo, amigo. Eu também, né? Agradeço muito ao grupo, porque isso é bastante rico na minha formação enquanto aluno, enquanto professor. Tem sido muito rico, eu tenho aprendido bastante coisa, principalmente literatura surda, né? Teve um encontro, né? E foi muito bom para mim. E é sempre bom também, né, gente? Não podemos estar juntos, mas ver vocês participando acaba matando, assim, a saudade, né? A gente fica com muita saudade, principalmente quem acompanhava, né, os projetos de extensão, né, os encontros na UNEB, no Galpão. Então, né, dá muita saudade. Que bom que a gente está usando essas ferramentas, né, para aprender mais, para compartilhar, para mostrar o que a gente pesquisa, porque o lugar da pesquisa não é só na universidade, a pesquisa ela tem que ser, né, dita, tem que usar esses novos métodos. E, né, obrigada, Andréia, também, Janaína. E ao todo o pessoal que assistiu e que comentou. E a professora também, né? Que tá sempre orientando, né? Ela orienta até live. Sempre orientando. Então, isso é uma construção, é um trabalho conjunto, que é a proposta do nosso grupo. Então, é isso. Eu tô com alguns segundos e beijo, gente. Obrigada novamente. Não estou com saudade. Eu estou com saudade, né, das pessoas que participam, das pessoas que interagem. Vamos viver online. Sim, né? Aproveitar a ficção científica para isso. Então, beijo, gente. Muito obrigada novamente. Foi muito bom estar com vocês, né? Quero por orientação online no Lattes. Sim. Preciso. E beijo. E se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, né? E eu estarei super disponível para